Graças a Deus! Lição 2. A sutileza da banalização da graça. Texto áureo, assim está escrito: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Comentamos daqui a pouco porque esse texto faz parte da leitura recomendada. Verdade prática. A graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista, sobretudo sou servo de Deus Altíssimo. Peço a você a sua cooperação, além de assistir esse vídeo até o final, que você curta, comente, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal, vê se você está acionado, precisa estar na cor cinza e lavrado inscrito. Se estiver na cor vermelha é porque você não está inscrito. Então, posso contar com você? Glória a Jesus! A leitura bíblica em classe será Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 10, que passo a ler e comentar agora. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Deus riquíssimo em misericórdia, naquela linha de quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã, e também Daniel fala das multidões das misericórdias do Senhor. Esse termo aqui, Deus riquíssimo em misericórdia. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Abre parêntese, pela graça sois salvos. Fecha parêntese. Estando nós ainda mortos, significa afastados de Deus. É importante aqui lembrar o texto de capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Aí, pegando agora a maneira como está escrito aqui, como foi abordado, enquanto não nascer de novo, está nessa situação aqui, ó, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. É disso que o texto está falando. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele. Quem que ressuscitou? Cristo. Juntamente com ele, Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assentados com Cristo. É muita coisa, né? É muita coisa o que Deus reservou para nós, para os seus pequeninos. O escritor aos Hebreus diz que o pacto da nova aliança, ou seja, a dispensação da graça, a geração a partir da igreja edificada por Cristo, é um pacto superior, ou seja, a aliança é superior à aliança antiga, porque foi feito com maiores promessas. É muita coisa. Assentados com Cristo. Meu Deus. Meu Deus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Também é importante dizer que a epístola de Efésios é uma epístola altamente espiritual, podemos assim dizer. Então, às vezes, ela tem até uma hermenêutica difícil de se fazer, uma interpretação difícil, também por isso, porque ela é altamente espiritual. É aquela epístola que a gente diz, é para tirar, se a gente for ler, né, na igreja, é aquela que tira a igreja, pelo menos as pessoas que estão no espírito, saem da cadeira, porque
ela é muito elevada em questões espirituais. É para falar totalmente o tempo todo em assuntos espirituais. É muito rica também por isso. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, aqui a primeira afirmação que a gente já chama atenção nessa lição. É graça e é dom de Deus, não vem de nós. Nenhum de nós temos capacidade de, por si próprio, alcançar a salvação. Tem que haver a graça de Deus, senão não será possível. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É importante entender uma coisa e entender outra. Só as obras não é suficiente, mas fazer boas obras é bom. Fazer boas obras contam, porque em outras passagens a Bíblia vai dizer: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É até usado esse termo geralmente mais para o sentido negativo, mas também a gente pode, a partir desse versículo, dizer que aquele que semeia coisas boas, ou seja, que faz boas obras, também terá coisas boas para colher. Porém, quando se tratar de salvação, apenas praticar boas obras não é suficiente. É preciso ter as boas obras e o arrependimento, que isso tudo vai funcionar com a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Porque somos feitura sua, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Leitura bíblica até aqui. Em relação ao título da lição, a sutileza da banalização da graça. Bom, então, para a gente entender o que é banalização da graça, acho que o melhor caminho é a gente saber ou meditar um pouco mais, reforçar, ou alguns até, pode ser até que tenha pouco o primeiro contato com isso, com a verdadeira graça. A melhor maneira de prevenir a Igreja do Senhor, os irmãos em Cristo, em relação aos falsos ensinos, é o quê? Da sã doutrina. É falar da sã doutrina, falar dos ensinos verdadeiros segundo as Escrituras. Então, a sutileza da banalização da graça, para a gente saber quando é que a graça poderá estar sendo banalizada ou não, a melhor maneira é a gente falar da graça como ela é segundo as Escrituras. Nesse sentido, é importante a gente dizer que, por ocasião da Reforma Protestante, lá em 1517, celebramos 500 anos, tem pouco tempo, houve a evidência do que ficou aí até os nossos dias, chamado de os 5 solas, principalmente quando a gente fala aqui aportuguesado. Mas é porque isso vem do latim. Então, no caso da graça, era sola gratia. Então, os 5 solas são sola fide, quer dizer, somente pela fé. Sola scriptura, ou seja, somente pelas Escrituras. Solus Christus, é o só Jesus salva. Nenhum nome é dado debaixo do sol pelo qual devais ser salvo, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. E sola gratia. Sola gratia por quê? Somente a graça é capaz de fazer a outra parte em relação à salvação. É preciso que nós, humanos, tomemos a decisão de aceitar Jesus como Salvador. Mas tem a outra parte. A outra parte, a graça de Deus para receber. Se fosse só uma coisa, não ia funcionar. E soli Dei glória, ou seja, glória somente a Deus. São 5 somente, e alguém poderá dizer, mas quando fala somente é uma coisa só. Então tem 5 coisas que são somente? Não, são somente dentro daquele contexto. Não é tanto a nossa finalidade,
Mas é bom para a gente dizer, sola fide, somente fé. O quê? Somente a fé onde a Bíblia fala que cabe a fé. Quando a Bíblia diz que Jesus é autor e consumador de nossa fé. Então a nossa fé precisa estar amparada, baseada no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse caso, somente a fé. Quando fala somente as Escrituras é porque o que decide entre o certo e errado, o que decide quando há conflito, o que deve prevalecer sempre é o quê? As Escrituras. Se for um outro livro, uma outra literatura, por melhor, por bem recomendada que seja, não vai valer. Vale só as Escrituras. Solos Cristo, bom seria se não precisasse nem falar, né? Mas é bom a gente dizer, é o só Jesus salva, como a gente já disse. E sola gratia, então, somente a graça, e glória somente a Deus. Só Deus é digno de toda honra e de toda glória. No nosso caso aqui, falando de graça, nós vamos abordar aqui 7 aplicações da graça, exceto por conta do nosso tempo exíguo e também deu até reconhecer pelas minhas limitações, porque se a gente tentasse aqui ir aprofundar tudo que a Bíblia fala sobre graça, a graça de Deus, talvez tivesse que fazer uma lição toda. Uma lição toda que eu quero dizer, uma revista completa de 13 lições. Então, eu vou fazer a abordagem aqui de 7 aspectos da graça. Número 1, receba a salvação pela graça. Número 2, alcance as riquezas da graça. Número 3, reconheça os benefícios da graça. 4, descanse na graça. 5, seja justificado pela graça. 6, encontre força na graça, ou forças na graça. E 7, permaneça na graça. Então, sem mais delongas, vamos ao número 1. Receba a salvação pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, fez parte de nossa leitura e diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Associado a isso, a gente pode citar Marcos capítulo 8, versículo 36. Que aproveitaria o homem, ao ser humano, ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Muito importante isso. Pela graça sois salvos. Deus resolveu que ia dar um caminho de salvação para os seres humanos. Então, isso foi feito. Nesse aspecto, sola gratia. Só a graça para funcionar nesse aspecto. O outro aspecto será a decisão de cada um para aceitar Jesus como Salvador. Número 2. Alcance as riquezas da graça, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2 e 7. Então, quando usa esse termo aqui, as riquezas da sua graça, cabe a gente lembrar, né? Tem coisas que às vezes só se dá valor quando se perde. É comum até quando a gente fala das coisas espirituais, fala da salvação. Eu lembro que uma vez um pregador falando que ele tinha uma vontade, um desejo ou uma curiosidade de pregar o evangelho na Bélgica. E aí dizia ele: mas a minha preocupação é como é que a gente vai levar esse evangelho que a gente prega na maioria das vezes aqui no Brasil lá para a Bélgica. Porque quando eu disser para lá, olha, vem para Jesus porque Jesus pode abrir uma porta de emprego para você. Aí do outro lado a pessoa vai dizer, mas eu não estou desempregado. Aí você diz, vem para Jesus porque Jesus cura. Ele vai dizer, eu não estou doente, aqui nós temos bons hospitais, é tudo já inserido nos programas do governo, na estrutura do governo. Eu não tenho essa preocupação. Ou seja, precisaria falar de coisas mais incisivas, que falamos poucos, ou a gente ouve pouco falar
na nossa realidade de Brasil, mesmo dentro das igrejas evangélicas. Nessa hora, eu cito, por exemplo, o texto que a gente já falou, de João capítulo 3. Necessário vos é nascer de novo. Isso vale na Bélgica, no Brasil, na Índia, em Cuba, na Finlândia, na Rússia, na Ucrânia, na China, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, na ala rica da Europa, na ala pobre. Em todo lugar vale isso. Necessário vos é nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não pode herdar o reino dos céus. E esse pedaço aqui, o apóstolo Paulo usa esse termo, as abundantes riquezas da graça de Deus. Eu lembro que quando eu estava trabalhando no mercado financeiro, assim que eu cheguei para trabalhar, fui apresentado, ali era uma empresa pequena de pessoas, né? Tinha pouca gente, mas era uma empresa de mercado financeiro, então tinha um capital forte. E eu lembro que me falaram que tinha mais um sócio, que eram 3 sócios, que um deles estava doente, muito doente, não estava conseguindo acompanhar os negócios da empresa. E eu lembro, a gente ficou lá pouco tempo, 3 meses, acho, por aí. Aí eu lembro que nesse período que a gente estava ali, aconteceram 2 coisas. Uma que esse diretor que estava doente, estava enfermo, chegou lá e tal, cumprimentou. Aparentemente até estava bem, pelo menos naquele momento ali. Cumprimentou todo mundo, então foi a única vez que eu ouvi. E nesse período pequeno que a gente ficou ali trabalhando, chegou a notícia de que ele havia morrido, havia partido. E aí a viúva, parece que tipo uma semana depois do passamento dele, ela começou a frequentar lá a empresa, mercado financeiro, era um ambiente relativamente pequeno. Aí a frase dela eu nunca mais esqueci. Está indo para 40 anos, 35 anos. Ela disse: o meu marido, em uma de suas últimas palavras, ele disse: eu daria tudo o que eu ganhei, todo o meu dinheiro, para ter de volta a minha saúde. Só que não foi possível fazer esse câmbio. E aqui Paulo fala das riquezas da graça. Tem hora que a gente tem dificuldade de mencionar de quão rico é isso. Quão rico é a salvação de Deus, que a gente vai insistir é mediante a graça de Deus por meio do sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma riqueza muito grande, porque vai chegar um dia, no juízo final, que as pessoas vão comparecer perante Deus. Todos que morreram e que não tiverem sido transformados e arrebatados, ou seja, todos aqueles que morreram e não morreram em Cristo, vai comparecer diante de Deus. E antes dele ser condenado, ele vai saber com antecedência para onde ele vai e o que ele está deixando de receber. Ele vai entender com clareza o que é o céu, que a gente vem pregando o tempo todo nas igrejas. E ele vai entender o que é o inferno, local de sofrimento eterno. E ele vai entender, é para lá que você está indo. E a maioria das pessoas vai dizer algo parecido com isso. Eu daria tudo que eu conquistei, eu voltaria tudo, eu faria tudo diferente para poder, nesse momento agora, já que esse negócio é verdade mesmo, e agora não tem como fazer, eu daria tudo para ir para o céu. Mas só que será tarde demais. O tempo é agora. O tempo de aceitar. A graça é um favor imerecido. A gente não merece, mas Deus deu. A gente não merece, mas Deus deixa à nossa disposição. E a gente precisa fazer o quê? Precisa receber. Número 3. Reconheça os benefícios da graça.
Mas pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aí quando Paulo começa a falar nessa satisfação, pela graça de Deus sou o que sou. Aí pode ser até que alguém que conheça a Bíblia e diga, olha, argumente. Mas a gente não tem conhecimento de que Paulo levou chicotadas. Ele não diz que dos judeus levei 5 vezes 40 chicotadas menos 1, ou seja, dá um número lá de 195. Aí. Mas são 5 séries. Aí outra parte, o próprio apóstolo Paulo diz, olha, eu estive em naufrágios, eu estive em provações. Ele acaba sendo condenado por pregar o evangelho, o apóstolo Paulo. Segundo a tradição, foi decapitado quando era imperador romano Nero. Aí eu lembro de 3 coisas para contrapor a isso aqui, que Paulo considerou que valia a pena lutar. Eu vou falar só de 3, mas tem outras. Mas eu vou cravar nessas 3 aqui. Paulo considerou que era mais importante trabalhar por essas 3 coisas em relação a escapar daqueles sofrimentos. Por isso ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. A primeira delas, Paulo era porta-voz de Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. É-me imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo falava em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente está num momento bastante politizado. Por um lado até é bom que o Brasil esteja mais politizado, porque enquanto não era, e principalmente entre nós, né, irmãos evangélicos, enquanto a gente não era politizado, era uma tristeza só. Era um tal de candidato chegar na igreja na hora para pedir voto e depois ir lá, na hora das decisões lá, ele tomar decisões contra as igrejas e aí a gente também não ficava sem entender nada. Mas agora não, agora tem internet, agora fica tudo descoberto. Na lição passada a gente abordou bem isso. Tem crente ainda que ainda está claudicante ainda não sabe a importância de fazer a coisa certa, de votar certo, votar no candidato certo, votar na proposta certa do candidato, evitar não votar em candidatos comunistas que apoiam comunistas. E por que não dizer, não deveria fazer parte de igreja que tem pastor que apoia comunista. Se ele apoia comunista é porque ele é comunista também, né? Pastor dirigente, pastor presidente que apoia comunista. Não deveria fazer parte de igrejas assim. A gente acaba dizendo. Aí Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo não apoiaria um candidato comunista. Certamente. Paulo não faria parte de uma igreja onde o pastor presidente apoiasse o comunista. Certamente que não faria. A segunda coisa que Paulo tem de positivo para dizer pela graça de Deus sou o que sou, na verdade, nem ele sonhou tão alto. Mas nós hoje que podemos contar essa história. Paulo deixa seu nome percorrendo a história e hoje já está fazendo aí perto de 2000 anos. Paulo foi martirizado, condenado à morte por Nero. Hoje, pessoas importantes, famílias importantes em todo o mundo dão um nome a seus filhos de Paulo. Vários locais, vários Paulos a gente encontra. Às vezes o nome é composto, né? Paulo alguma coisa e assim por diante. Mas o nome de Paulo consta dos seus filhos. Por outro lado, Nero, no máximo a gente encontra como sendo nome de cachorro. Eu não conheço nenhuma pessoa que se chama... Nunca conheci. Não estou dizendo que não exista. Eu nunca conheci. Para dizer que o nome de Paulo ele se torna amplamente superior ao nome de Nero, que era o imperador
que o condenou à morte. E a terceira coisa que Paulo tem, isso ele conhecia muito bem e deixa para nós seus ensinos, é 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo é cidadão dos céus. E ele descreve isso quando escreve a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo entendia que esses atributos eram mais importantes do que as outras coisas que ele perdia por amor ao Evangelho, por ser fiel ao Evangelho. E nós que somos de Cristo, nós que temos o Espírito Santo, hoje precisamos concordar com Paulo. Para ser um crente minimamente coerente, precisa entender que Paulo tinha toda a razão de seguir, fazer as escolhas que ele fez após sua conversão, é claro. Número 4. Descanse na graça. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta. Quem foi que disse? O Senhor disse para Paulo: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí agora Paulo diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pois é, a minha graça te basta. Você orou e a resposta ainda não chegou? Palavra de Deus para você que está assistindo esse vídeo. Diz o Senhor: a minha graça te basta. Orou pelo casamento e o casamento ainda não chegou? Resposta de Deus: a minha graça te basta. Orou pela promoção e a promoção ainda não chegou? A minha graça te basta. Orou pela porta de emprego e a porta não abriu? A minha graça te basta. Estava empregado ou empregada e foi destituída, perdeu o emprego? Palavra de Deus: a minha graça te basta. Todas as outras coisas podem ser adiadas. Todas as outras coisas a gente consegue viver sem elas, porque a graça de Deus é suficiente. Quando temos a graça de Deus, a minha graça, diz o Senhor, te basta. Número 5. Seja justificado pela graça. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente. Sabe quando que isso é muito prático para você usar? Talvez você que tenha menos tempo de evangelho, esteja há menos tempo caminhando com o Senhor. É quando você encontrar alguém, algum conhecido do tempo, aí como diz a Bíblia, né? Do tempo de ignorância. Não tome ninguém como ofensa isso não, viu? A Bíblia que diz que as pessoas que não aceitaram Jesus, Pedro diz, né? Mas Deus agora, não levando em conta os tempos de ignorância, manda que se arrependam. Então é a Bíblia que diz: se eu deixar de falar, estarei tão somente guardando uma palavra da Bíblia. Eu não posso fazer isso, né? Não posso, não quero, não devo e assim por diante. Está escrito. E o que você pode dizer é que você errou, errou. Fez coisa errada, fez coisa errada. Mas tem uma coisa: você está justificado pela graça de Deus que há em Cristo Jesus. Enquanto que aquelas pessoas que estiverem te acusando, possivelmente o mais provável é que talvez não tenham cometido os erros que você cometeu, mas cometem outros, que igualmente, o mais grave deles é não estar em Cristo, certamente. Não ter aceitado Jesus como Salvador. E isso vai tirá-lo, está fazendo diferença, está fazendo barreira, está impedindo a entrada dele no reino dos céus.
Então diz, olha, eu fiz isso tudo. No entanto, os meus pecados estão justificados pela graça que há em Cristo Jesus. Aí há que se perguntar, aquele que está te acusando? E os seus, como estão? Porque de um jeito ou de outro, temos que prestar conta. Os meus estão justificados, segundo esse versículo aqui, ó. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Interessante que Paulo escreve isso e, ao mesmo tempo, ele chegou a se considerar o maior dos pecadores, dizia ele. Paulo dizia de si próprio, eu sou o maior dos pecadores porque eu persegui o povo de Deus. Pois é, seguindo essa linha de pensamento, mesmo para ele, se aplicava isso aqui, ó. Sendo justificado, ele foi justificado gratuitamente pela graça de Deus. Número 6. Encontre forças na graça. Segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu vou falar aqui agora para os filhos e filhas. Tu, pois, meu filho, tu, pois, minha filha, tu, pois, homem, tu, mulher, tu, jovem, tu, moça, tu, jovem, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tem momentos que são difíceis, mesmo na vida do crente, eu vou dizer na maioria dos crentes, pelo menos, né? Tem uns momentos difíceis. Soprou o vento forte, fortifica-te na graça. Soprou o vento forte, enfraqueceu, né? Diminuiu, eu estou me sentindo já sem força, fortifica-te na graça. O mar está revolto, não tem aquele hino? Ô mestre, o mar se levanta. Pois é, ô mestre, o mar se levanta, as ondas nos dão pavor, os céus se revestem de trevas, não temos um Salvador. É uma reflexão baseada na passagem, né, de quando Jesus operou o milagre, a maravilha de acalmar a tempestade, mas para a gente lembrar que tem os momentos difíceis, os momentos de adversidades. Pois é, fortifica-te na graça. Deu tudo errado no que você estava planejando, no que você estava fazendo, no que você estava contando que era a solução. Deu tudo errado. Fortifica-te na graça. É para isso que ela serve. Fortifica-te na graça. Como diz o poeta, graças dou pelo sonho que falhou. Pois é. Isso é para se fortalecer na graça. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. E tem um momento que esse mesmo hino diz: pela aflição, pela graça recebida e pelo sonho que falhou. Pois é, estava tudo certo. Eu esperava que dessa vez resolvia e falhou. Frustrou. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Número 7. Permaneça na graça. Atos capítulos 13, versículo 43. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos, prosélitos eram pessoas que biologicamente não eram judaicos, não eram judias, pessoas que não eram judias, mas que aceitavam o judaísmo. É esse termo aqui que se usa, prosélitos. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Atos capítulo 3, versículo 43. Hora de separação, permaneça na graça. Até quando? Permaneça na graça. 1 ano, permaneça na graça. 2 anos, permaneça na graça. Partida da pessoa, só quando Jesus voltar agora, permaneça na graça que há em Cristo Jesus. Concluindo,
A melhor maneira de não ser enganado ou enganada pela banalização da graça é meditar na graça, falar na graça, cantar na graça, orar na graça, segundo as Escrituras. Receba a salvação, se você ainda não recebeu, e aproveite as bênçãos da salvação pela graça. Quem ainda não recebeu, faça isso logo. Procure com urgência a igreja, procura com urgência o pastor para receber a salvação. E, se já o fez, aproveite as bênçãos da salvação pela graça. Alcance as riquezas da graça. Deus tem muito para te dar. Deus tem muito para dar aos seus servos que esperam nele, que confiam nele. Só que a contagem de Deus não é como a nossa contagem. A avaliação de Deus não é como a nossa avaliação. A nossa avaliação quase sempre vai ficar em torno, de 1.000 é maior que 500, 2.000 é maior do que 1.000 e assim por diante. Mas a conta de Deus, às vezes, não é essa. E eu já dei alguns exemplos aqui. Há momentos que o dinheiro também não resolve. Mas Deus resolve sempre. Alcance as riquezas da graça, reconheça os benefícios da graça, descanse na graça, seja justificado pela graça, encontre forças na graça e permaneça na graça. Curta, comente, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal e Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.